Excelentíssima senhora deputada federal, doutora Soraya Manato, permita-me fazer os cumprimentos a todos presentes na sua pessoa, agradecendo a oportunidade de trazermos a explanação desse programa, desse projeto, em apoio a essa PL 2410 de 2019, que trata da inserção da reparação de danos nos regimentos escolares. Eu sou Sérgio Arfucci, procurador de Justiça do Mato Grosso do Sul, e também representando aqui a CONAMP, a quem eu estendo minha gratidão por todo esse apoio. Há mais de 20 anos atrás, como promotor de justiça da infância e juventude da comarca de Ponta Porã, em Ponta Porã, eu me vi envolto à questão de violência escolar, repetência e evasão. Passados 15 anos vindo para a capital, eu percebo que o mesmo se repetia, e as cenas que nós vimos agora nesse vídeo, que viralizou, também vêm sendo reproduzidas nas capitais. Ponta Porã é uma cidade de fronteira, onde o tráfico de armas, a compra de armas é franca a qualquer um que seja, um tijolo de maconha a $10, então não é difícil entender por que alunos frequentavam aula armados. O fato é que eu observei que, nos últimos 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo seu artigo 1º, onde traz o princípio da proteção integral, foi mal utilizado, e eu já denuncio propositadamente por inclinações ideológicas nefastas para o caos. Invertendo os papéis, para qualquer pessoa que você pergunta sobre o ECA, a pessoa pode nunca ter lido, mas a impressão que ela tem é o quê? Que as coisas se inverteram. Né? Na casa quem manda são os filhos, na escola são os alunos, e isso por conta dessa ideologia do protagonismo infanto-juvenil em nome de uma proteção que nunca existiu. Porque a acusação que se tinha antigamente é que havia um abuso de autoridade, o autoritarismo graçava em todos os segmentos, especialmente na escola. E então descambamos para o abuso da liberdade, a libertinagem. Se compararmos os quadros envolvendo infância e juventude nos últimos 30 anos, nunca se matou tanto adolescente, nunca se drogou tanto, nunca tantas adolescentes engravidaram precocemente, nunca tantos se envolveram na criminalidade. E isso a partir da escola, onde, apesar de uma emenda constitucional 59, que agora implica também na obrigatoriedade do ensino médio, nunca tivemos um índice tão elevado de evasão escolar a ponto de reconhecermos já uma geração chamada nem-nem. São adolescentes e crianças que nem estudam e nem trabalham. Há pouco tempo atrás, vimos um trabalho hercúleo do Ministério do Trabalho proibindo adolescentes de estarem acessando ao trabalho para que ele fosse protegido na escola. E isso também foi um embuste, porque hoje nós vemos grande parte de adolescentes e crianças trabalhando para o tráfico, para a prostituição, para o crime, e eu não vejo o mesmo empenho desse órgão para tirar de lá esses alunos. O fato é que, de Ponta Porã, nós começamos, então, a desenvolver uma oitiva, especialmente do professor, que vinha combalido, desacreditado, e como hoje ainda nós temos. Esse programa, PROSEV, foi, então, a experiência desenvolvida. O que é PROSEV? É um programa de conciliação para prevenir a violência e a evasão escolar. Não tem uma ponteira aqui. Então, esse programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar foi produto de oitiva de mais de 15 anos de profissionais da educação, que redundou, então,
numa recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, e então os legislativos começaram a transformar isso em algo mais sólido, porque nós tínhamos apenas a inserção nos regimentos escolares da reparação de danos. Por quê? Foi compreendido que, nesses 30 anos de estatuto, deputada, nós ensinamos uma geração a mandar sem responder, porque foi esvaziada a formação para responder. Essa gurizada não responde por nada, faz o que quer. Na escola, a advertência é tudo que tem. E a advertência tem um papel importante. Você diz, isso não se faz, contraria as normas e tem consequência. Mas, a partir do momento que ele reitera aquela conduta nociva, e o que ele tem de resposta disciplinar é outra advertência, e outra, isso gera essa cultura que domina nessa geração da impunidade. A certeza de que nada acontece. E isso é ruim demais, porque aonde não existem limites, e a segurança da impunidade não se trata de punição propriamente, mas eles aprendem que podem fazer o que querem e tudo que tem é uma advertência. Houve uma transferência da família para a escola, também a pretexto dessa ingerência do Estado, ingerência de conselho tutelar, de promotores na família, denunciando qualquer pai que queira colocar limite nos seus filhos. Então, a própria criança denuncia os seus pais, como que trazendo à existência o que foi profetizado por George Orwell, na sua obra 1984, onde os filhos eram os fiscais dos pais. E isso é uma realidade de hoje, porque os pais passaram a temer os seus próprios filhos de serem denunciados. Um professor passou a ter medo do seu aluno de ser denunciado. Não tem defesa. A fala dele é o suficiente. E é claro, a partir do momento em que você dá autoridade, você dá poder para quem não responde, há o caos. E é isso que tem acontecido nesses últimos 30 anos. A moçada manda, mas não sabe fazer. E não está preparada para fazer, porque não aprendeu a responder. Esse programa, então, vai no cerne do mínimo para que isso se resgate e traz, então, a inserção nos regimentos escolares para a reparação de danos. Há aqui, então, a necessidade de que esse projeto de lei se torne lei, porque isso, sim, é um elemento de ação nacional. Enquanto isso não for alterado a nível de Brasil, nós vamos ter nichos esparramados, como teremos exemplos aqui, onde há um sucesso no resgate desse quadro. O quê? Quem manda é quem responde. Então, dentro da sala de aula, quem responde pelo que acontece? É um professor. É natural que ele, então, detenha o processo de condução, de como vão funcionar as coisas, porque se não der certo, é ele quem responde. Dentro de casa, quem responde? São os pais. É natural, então, que a eles caiba a investidura de dizer como as coisas funcionam, como os horários funcionam, porque eles vão responder. Dentro de uma escola, é o diretor quem responde pelo que acontece. Como é que eu vou deixar, então, o aluno mandar na escola, se ele não responde? Essa inversão de valores, de papéis, tem lançado essa moçada à evasão, ao desinteresse e a total falta de aproveitamento do tempo escolar. Por quê? Os pais estão mandando seus filhos para a escola, dizendo, já que eu não posso mandar, não posso cuidar, então você que cuide. Isso traz caos na escola, e a escola está mandando para as delegacias, porque grande parte das condutas de violação escolar tem previsão penal. Então, na sequência, o programa, enquanto eu falo programa, eu estou dizendo o que alimenta o nosso projeto de lei, que esse programa depende visceralmente da aprovação desse projeto de lei, por conta dessa inserção, aliás, recomendada pelo nosso Conselho Nacional do Ministério Público. O que é, então, esse programa? Ele visa despertar o senso de responsabilidade nos alunos com problemas disciplinares,
com a efetiva participação dos pais através de práticas educacionais restaurativas no próprio ambiente escolar, com o envolvimento de diretores e professores. Então, a palavra-chave disso aqui é o quê? Inserir na vida do adolescente a resposta pelos seus atos. Sujou? Limpa. Quebrou? Conserta. Ofendeu? Retrate-se. Até pequenas subtrações que sempre ocorreram no ambiente escolar, não tem como mandar isso para uma delegacia para apurar esses furtos. Na escola mesmo, devolve, isso não é teu. Chama a mãe desse menino. Pelo menos é assim desde a antiguidade. Isso dá certo quando os pais reprimem seus filhos e ensinam, não traga mais isso para casa. Então, antes de tudo, visa exatamente ensinar essa geração a responder pelos seus atos, muito além de uma simples advertência. Para qualquer um de nós aqui, uma advertência é coisa séria. É grave. Para essa geração, não. Aliás, nenhuma internação mais é grave, porque eles dizem, dá nada não. Nos últimos 30 anos, então, nós temos aumentado o índice de abusos e violências, uso e tráfico de drogas, envolvimento com atos infracionais, exatamente com 3 décadas de um estatuto que é uma lei exemplar para o mundo inteiro. Alguma coisa está errada. As famílias transferem seu papel constitucional de criar e educar as escolas. E esse quadro no campo escolar se agrava com o desestímulo do educador por sua explícita desvalorização. O sistema, da escola ao judiciário, sofre um estrangulamento pelo volume de conflitos sem respostas ou por respostas inexitosas, e em prejuízo ao princípio da proteção integral e do artigo 6º. Eu lembro que o artigo 6º do Estatuto é a lente pela qual se lê todo o ECA, porque lá ele diz que a interpretação dessa lei ela é firmada num tripé: fim social, bem comum e direitos e deveres individuais e coletivos. Pensa no papel do professor. Fim social. Qual é o fim social da escola? É ensinar. Quando os pais transferem para a escola a sua responsabilidade de educar e criar, que está no artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, isso é competência de pai e mãe. Criar e educar é coisa de pai e mãe. Eu tive um incidente lá em Campo Grande, quando inauguramos a primeira escola. Acabou meu tempo? A primeira escola a tempo integral, a professora, a diretora tão feliz, doutora Ângela, essa é a tempo integral, você vem aqui, deixa seu filho, vai trabalhar, ele estuda de manhã e à tarde, a mãe levanta e fala, o que eu faço com ele à noite? Querendo uma creche noturna. Essa transferência ela é prejudicial, nós temos que resgatar, e esse programa, esse projeto de lei, responsabiliza o pai e a mãe, porque ele recebe benefícios sociais. Você vai ver que no último artigo, esses pais recebem benefícios sociais por conta de matricularem seus filhos na escola, mas eles esquecem que isso se deve não só pela matrícula. O artigo 129, 5º do ECA, diz que os pais são responsáveis, são obrigados a matricular e acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar. Então, quando um diretor de escola chama um pai para ir na escola e ele não está nem aí, exatamente os filhos de pior comportamento são os pais que não comparecem, eles não respondem também. Transferem para a escola, não querem saber, como se fosse... E isso acontece em escola pública e escola privada. Na escola privada, não, eu estou pagando, como se fosse problema da escola o restante disso tudo. No artigo 6º, eu vejo no sinal do projeto de lei, é importantíssimo a suspensão do benefício social, porque o fato gerador desse direito está em cumprir o papel de pai e mãe, de não só matricular, mas também acompanhar a frequência e aproveitamento. Quando ele se ausenta da escola e está pouco se lixando porque acontece com o filho, então ele não faz jus a esse benefício. E só a suspensão chama esse pai à responsabilidade. Então, veja, eu trago ao professor a investidura de ter o controle das condutas na sala de aula. Esse professor não vai cuidar de disciplina. Pelo projeto, ele vai encaminhar esse aluno a uma coordenação que vai dar continuidade, porque o professor está numa posição tão ingrata, doutor Shelby. No que diz respeito ao artigo 6º, ele tem o aluno individualmente a quem ele deve, deputado, atenção, transmitir conhecimento. E se ele vai cuidar dos direitos desse aluno, deputada, para ver o que está acontecendo, se tiver um conflito, ele está negligenciando o direito coletivo de ter aula.
É terrível. O papel do professor, aqui, ele não pode negligenciar quando o aluno está com um problema. Mas também ele não pode demorar muito com esse aluno, porque senão ele negligencia o direito coletivo de terem aula, que é o fim social. E então, o que eu preciso? Garantir ao professor o tempo que ele tem com o aluno é de transmitir o seu conteúdo programático, para lidar com disciplina, catar piolho, cuidar de meleca, de quem ou então aquele que não toma um remedinho. Isso não pode ser para o professor. A aceitação dessas sugestões na comunidade escolar foi fantástica e trouxe uma revolução no nosso, pelo menos no nosso contexto de escola, redução da violência, redução da evasão escolar. Nós temos um vídeo que foi feito, espero que passe até o final das nossas falas, que mostra bem isso, como aconteceu no nosso estado, e a experiência que nós temos em Minas Gerais. Né? Nós temos já, como eu disse, redutos do país onde está se operando por leis estaduais, leis municipais, e o projeto de lei federal vai trazer para o Brasil essa reformulação desse comportamento. Nós temos índices crescentes de evasão escolar, contrariando o previsto na emenda constitucional, e um número vergonhoso: o Brasil, pelo mapa da violência, é o 4º país no mundo em homicídio de pessoas abaixo de 19 anos. Pensa. Essa faixa etária é o que há de mais precioso. O nosso futuro está aqui, nessa gurizada, e eles estão morrendo. O Brasil é o 4º país que mais mata adolescente, pessoas abaixo de 19 anos. O Iraque está em 18º. E por que é que eles estão morrendo? Vai ver o perfil dele: fora de escola e usuário de droga, envolvendo com a marginalidade. O resgate dos papéis, então, e a ordenação de suas funções é urgência básica para a construção de qualquer processo de implantação de paz. Esse é um quadro recente, que saiu a semana passada, onde nós temos um prejuízo ao erário absurdo, onde mais de 1/3 da folha de pagamento de professores está de licença, cuidando da sua saúde emocional. Burnout, depressão, suicídio, enfim, eles estão afastados. A contabilidade lá de Campo Grande, que não é uma cidade de 800 mil habitantes, é de 6,5 milhões por mês, só dos professores municipais afastados para cuidar da sua saúde emocional, porque não tem quem aguente. Ele vai dar aula e sai de lá doente. Além daqueles que são contratados e não conseguem sequer dar aula também. Isso traz um desestímulo nesse outro potencial que nós temos também de professores, e está se reduzindo cada vez mais. Mesmo os vocacionados não querem mais saber. Ele fala: não, eu vou estudar, vou escrever, mas para que eu vou gastar minha vida dentro com os filhos dos outros? Enfim, isso é recente, isso é de agora. O que tem acontecido, então, como eu disse, as condutas escolares, isso aqui foi um levantamento que nós fizemos lá em Campo Grande. Você vê, desacato, está no Código Penal, 331, desobediência, 330. 80% dos alunos já infringiram dispositivos como esse. A agressão verbal contra professor, de 30%, entre alunos, 70%. Está tudo previsto no Código Penal. O que está acontecendo? Está indo tudo para a delegacia. Chega uma hora que não tem mais o que fazer, encaminha para a delegacia. Lá em Campo Grande, nós tínhamos 24% dos procedimentos de advocacia de infância de escola. E isso demora depois 6 meses para chegar até o Ministério Público, quando nem mais aluno tem. Ele já evadiu. Depredação do patrimônio público, um prejuízo absurdo para a reposição de material escolar, como nós vimos aqui nesse vídeo, alunos destruindo carteiras recém-compradas, pichando parede. Até onde nós vamos? Na tolerância, em nome da proteção integral? De jeito nenhum. Eu tive o cuidado de ouvir o doutor Munir Cury, relator do ECA, e ele disse que não há violação de direito algum em você fazer um aluno limpar o que ele suja, em catar o que ele derruba, em repor o que ele tira. Isso, ao contrário, é altamente pedagógico.
Doutor Menino Cury, até, eu quero expressar, ele estaria nos nossos quadros, mas por uma questão de saúde, foi impedido de estar conosco. Mas enviará à comissão um vídeo esclarecendo sobre aquilo que ele iria sustentar. Então, como nós estamos vendo, a conduta escolar, a violação já não é só de regimento escolar, é de lei penal. Atos infracionais análogos à prática de delitos, pequenos delitos, mas que estão inchando as delegacias. Aí o delegado, deputado, tem que cuidar de um tráfico. Ele não vai lidar com aquela rixa. Ele tem que cuidar de um roubo. Ele não vai lidar com aquele via de fato. Não é? O aluno bateu no professor, vai parar na delegacia de ato infracional, o delegado não vai interromper um delito mais grave, até onde há uma internação, para cuidar. Então, isso vai ficando, mais uma vez, preterido, e com isso, para esse aluno, ele nem lembra mais do que se trata. Qual é a sugestão que a gente está trazendo, então? No lugar de se mandar essas condutas para uma delegacia, veja esse organograma. Violação de conduta escolar é ato infracional análogo à prática de crime. A linha vermelha é a sequência de uma delegacia. Ato infracional, delegacia, Ministério Público, Judiciário e aplicação de uma medida socioeducativa. E adivinha qual é a primeira que aparece? Advertência. Quando o juiz fala que vai dar uma advertência para o menino que bateu no professor, eu já vi numa audiência o juiz dizer, então você bateu no professor? Bati. Por quê? Queria passar eu. Não, ia te reprovar. Eu não fui na aula, não fiz prova, não sabia nada, queria passar de ano para quê? Ela disse que ia passar, eu falei, se passar eu te bato. Ela passou, eu bati. Falei, então você está condenado, aplico medida socioeducativa de advertência. Então me dá 2, porque eu vou bater de novo. Ela vai passar de novo, demorou tanto que o menino falou para o juiz, falou, se eu me dá 2, então, porque ela vai, se me passar, eu bato ela de novo. Perceba, eu estou lidando com ato infracional, eu estou lidando com uma certidão de passagem, esse menino vai ter, nos incidentes dele, já um registro negativo, que, para a dosimetria da pena, hoje, é considerado como para aumento de pena. Ele é primário, para todos os efeitos, mas a certidão negativa, uma certidão de passagem de adolescente, com antecedentes assim, já justifica aumento de pena. Qual é a sugestão, então, aqui? Eu quero assinalar bem a nossa medida socioeducativa como o eixo vermelho aplicado lá no judiciário, num processo judicial, passando para o Ministério Público, para diferenciar da prática de ação educacional, aqui na linha amarela. A sugestão que o projeto de lei traz, que precisa ser consolidado, que precisa ser difundido nas escolas, no lugar de eu ficar mandando esses incidentes escolares, ainda que previstos em violação de norma penal, no lugar de ficar mandando para a delegacia, eu mando para a coordenação escolar e em 48 horas, 24 horas, eu aplico uma prática de ação educacional. Isso é proteção integral, porque eu não estou precocemente mandando esse menino para uma delegacia e já envolvido com ato infracional. Eu estou resolvendo na escola. E o que é pior, lá no judiciário, lá no Ministério Público, vão ser 6 meses até esse menino receber uma advertência. Ele sai de lá, então, coroado, porque para ele a advertência é até um status na escola. O que é que acontece, então, na aplicação da prática de ação educacional? A reparação de danos. Imediatamente, ele pichou uma parede, vem cá, tua mãe é quem vai dizer para você, ele sujou aqui, dona, o que eu tenho que fazer? Manda limpar. Em 48 horas, na mesma semana, ele está limpando a parede que ele mesmo sujou. Ele está lavando o banheiro que ele estragou. Ele está cuidando da merenda, enfim. É possível a adequação dessas condutas para que ele responda exatamente na proporção daquilo que ele violou, para que também não haja excesso. E disso cuidou o Conselho Nacional do Ministério Público, quando recomendou que o Ministério Público fiscalizasse essas ações. Então, não há uma ingerência do Ministério Público na escola. A escola tem o respaldo daquilo que já iria através de atos infracionais, mas dentro de uma perspectiva administrativa e não penal.
não penal juvenil. Por favor, eu queria então que olhassem bem esse quadro para entender que a condução do projeto de lei, uma vez tornado lei, vai garantir a proteção integral desse adolescente em responder na escola por reparação de danos, porque senão só advertência é balela, é embuste, não é? E isso traz um efeito fantástico, porque essa é a experiência que nós temos tido. Ele já responde e ele entende que aquilo que ele fez não se faz. Até a gente tem um problema, que às vezes um aluno quebra uma janela, e aí a mãe troca o vidro, ele limpa aquela janela 1 mês, 3 vezes, que seja. Depois é difícil tirar aquele aluno do lado da janela. O professor fala, ó, pode voltar para o seu lugar. Ele falou, vou ficar aqui, porque ninguém vai sujar minha janela. Ele se torna, e é isso que interessa. Esse aluno, ele passa a pertencer, aquilo é dele. E isso traz, então, essa regeneração, essa conduta necessária. A prática de ação educacional, então, não é medida socioeducativa. Não é resposta judicializada. O diretor não ocupa o lugar do juiz. Ao contrário, ele continua no seu exercício de gestor para devolver aquela conduta algo compatível com a formação da pessoa. Por isso, é apenas administrativo escolar e visa tão somente reparar um ato de indisciplina. A prática de ação educacional, então, é um instrumento disciplinar que preventivamente tem o propósito de proteger o aluno, no lugar de mandar ele direto para uma delegacia e envolvê-lo nos atos infracionais, resguardando de ser encaminhado à autoridade policial, ao Ministério Público, para responder por ato infracional. E, por outro lado, pedagogicamente, de imediato é levado a reparar condutas de disciplina. Se suja, limpa, se quebra, conserta, se ofende, se retrata. Qual é o fundamento jurídico para exigir que um adolescente e até uma criança repare o dano? De onde a gente está tirando subsídio para isso? Do poder familiar. Artigo 1634 do Código Civil, compete aos pais contra a pessoa dos filhos menores, inciso 9, exigir que lhes prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e condição. Ora, vamos pensar numa coisa? Qual é o desvio de interpretação que se tem do ECA do cidadão comum? Que é uma lei que só tem direitos e não tem deveres. Não é verdade. Porque lá no artigo 6º diz que o ECA se presta, o artigo, ele fala, esse artigo é para interpretação, e, para tanto, ele tem fim social, bem comum e direitos e deveres individuais e coletivos. E está aqui uma obrigação que é imputada à infância e à juventude. Obedecer, respeitar e prestar serviços próprios. Quem é que tem competência para exigir isso? Pai e mãe. São os pais. E é por isso, então, que eles precisam estar presentes na escola para dizer, teu filho sujou, e daí? Manda limpar. Está aqui. Isso aí é competência de pai e mãe. Então, não é possível tolerar mais pais que transfiram à escola a criação de seus filhos, virem as costas. Eles vão participar desse processo e o projeto de lei exige isso. O projeto de lei traz, por lei federal, exatamente essa incidência que falta de trazer a convergência de normas que nós já temos, mas que elas não conversam, elas não convergem, e a escola fica à deriva. Então, está aqui, então, o que eu considero a cereja do bolo, onde está o fundamento, e que destruiu a intenção, então, daqueles colegas do Ministério Público do Trabalho, de dizer que estava havendo violação do direito da infância e juventude, com trabalho forçado, com trabalho escravo. Eu fui acusado disso. Não há trabalho aqui. Para começar, não caracteriza trabalho. Antes de tudo, são serviços próprios da idade e condição prevista em lei e que cabe aos pais exigir dos seus filhos. Portanto, se é uma exigência, é uma obrigação de criança e adolescente. E aqui está o parecer do Dr. Munir Curi. Ele disse que a limpeza de sala, mesa, cadeira, organização das salas, varredura de pátio, limpeza de banheiro, entre outras, é altamente pedagógico. Não tem violação de direito algum. Aliás,
No Japão, isso faz parte do quadro escolar. O aluno, ele é quem produz o seu ambiente. Ele limpa, ele faz merenda. E, é claro, nós estamos muito à frente do Japão, então, por isso, nós não precisamos dessas coisas, né? Eles ainda precisam. Quando nós vamos ter humildade o bastante para repensarmos os atos que temos errado, em nome até, quem sabe, de acerto, eu já digo que não. Já erramos muito, já matamos muito adolescentes, já enfiamos muito deles nas drogas, na prostituição, para continuarmos isentos. Se seguirmos nessa linha tolerante, garantista e absurda, de apenas passar a mão na cabeça de aluno que quebra a escola, bate do professor e fuma droga, etc., então está demonstrada esse interesse nefasto, ideológico, promíscuo de converter toda uma geração em pessoas inaptas a pensar sequer. No primeiro seminário brasileiro do Ministério Público, promotores do Brasil, promotores da infância e juventude do Brasil, isso aconteceu em São Paulo, no dia 25 a 28 de outubro, decidiu que esse programa, o PROSEV, é experiência exitosa na implantação de mediação escolar e exemplo na prevenção a atos infracionais, a prática de atos infracionais. Então, doutora Soraya, nós estamos respaldados com o seu projeto de que o Ministério Público Brasileiro já reconheceu que este programa, a reparação de danos na escola, é prevenção a ato infracional. Lá na escola é administrativo, não vai ficar resíduo nos antecedentes desse menino. E ele vai aprender com isso, vai entender que tem resposta para os seus atos e vai evitar reincidir. E se reincidir? Ora, então é um infrator. E ele, então, vai seguir a linha que se queira. Mas a experiência que nós temos tido, é ao contrário. É que muitos dos que seriam encaminhados a uma delegacia são poupados exatamente por conta de serem levados a reparar danos na escola. Essa ementa, ela dispõe sobre a adoção de atividades com fins educativos para o enfrentamento da violência e reparação de danos causados no ambiente dos estabelecimentos que compõem o sistema de ensino. E por que sistema? Porque rede é pública. Sistema é escola pública e escola privada. A lei se estende a todos. Ela não vai poupar um e outro. Aqui então está o nosso projeto, já finalizando, o nosso projeto de lei 2410, ele faz com que se insira no sistema de ensino de forma obrigatória, não pode ser facultativa, porque tem diretor de escola que nem conhece o seu próprio regimento, não faz questão de conhecer e nem aplicar o seu regimento, o que é um absurdo. Isso deve ser também papel do diretor para que ele exerça esse munus com base em algo legal, o regimento escolar. E o projeto, ele não se esgota enumerando que conduta e o que faz. Isso não é papel do projeto, nem da lei, isso aí é do regimento escolar. Então, é reputado ao regimento escolar delinear as condutas que vão ser coibidas e com que resposta. Né? O professor Valson talvez conte a experiência que ele teve, fantástica, em que os próprios alunos compartilharam desse projeto e trouxeram as respostas a essas condutas nocivas. E, pasmem, eles são mais rígidos que a gente. Aquilo que a gente estava desenhando como resposta de violação de conduta, eles duplicam, triplicam. A resposta deles é mais enérgica do que aquela que a gente tenta trazer. Um outro detalhe, veja que a prática de ação educacional está inserida no projeto. A MAN, que é a manutenção ambiental escolar, são ações espontâneas de cultura, de preservação. Então, o professor, no fim da aula, tira lá o seu lenço, limpa a sua carteira e cada aluno faz o mesmo com a sua. Não que não tenha um zelador para fazer isso. Primeiro que ele não consegue limpar tudo, mas ele vai aprender a preservar. Aprendendo a preservar, ele vai evitar sujar. Isso é sintomático. A reparação de danos, então, vem inserida no parágrafo 2º do primeiro artigo. A consonância com o regimento escolar e com o estatuto é imprescindível.
A resposta aos pais, apesar do artigo, salvo engano, 932 do Código Civil, de reparação de danos é inerente, mas nós estamos convergindo para a escola. A proteção ao patrimônio público também, isso é necessário, porque há violação do patrimônio público quando se quebra uma carteira, e está lá na previsão do Código Penal, artigo 1633, é dano qualificado. Não precisamos lidar com isso lá na polícia, nem na promotoria. Repara o dano na escola mesmo. É importante a presença de rondas preventivas de polícia especializada na entrada e saída desses fluxos, porque aquilo que não vem dentro da comunidade escolar, vem malaco de fora, bota uma moto na frente e começa a cooptar alunos para o uso, para o tráfico, para matar aula, o que quer que seja. Com uma ronda escolar, externa, isso é coibido. Quem não sabe, é a presença do Estado, é a presença da segurança, fundamental. Revista de material escolar. Eu estava até acentuando no aeroporto não, aqui. Qual de nós não foi depenado ali na porta para entrar? Tira isso, tira aquilo, vai tirando. Falei, que bom. Agora, por que tem aqui? Por que tem em banco? Por que tem em aeroporto? E não tem na escola? O patrimônio protegido na escola é menos importante do que o que entra aqui? Por que é que nós não temos revista de material escolar, se for necessário, ou até esse tipo de zelo nesse fluxo? Porque alunos entram armados dentro da sala de aula. E então tem previsão no projeto para que isso se instale. E isso, quer queira ou não, traz sim proteção àquele que desfruta do ambiente escolar. E, por fim, os pais que não atenderem convocação do gestor para comparecimento à escola, então ele fica sujeito à suspensão pelo órgão competente do seu benefício social, mais do que justo. Porque o fato gerador desse direito foi preterido, que é o acompanhamento escolar pelos pais. Então, ele também não faz direito ao benefício social. Enfim, então, em resumo, os papéis dos pais, professores, gestores, dos alunos em cumprimento ao Estatuto e Regimento Escolar, a cultura da responsabilidade proporciona a esses papéis, observado o princípio da proteção integral, e a estabilidade das condutas para a permanência do aluno com sucesso na escola, bem como a preservação do patrimônio e a paz na escola. Na sequência, então, nós teremos as disposições voltadas para o respaldo jurídico do programa e do projeto de lei, o alinhamento com as normas internas das instituições de ensino e as experiências exitosas dessa implantação. Eu peço perdão pelo excesso e agradeço a oportunidade de compartilhar aquilo que eu entendo como definição do projeto e do programa. Obrigado. Eu queria agradecer ao doutor Sérgio a excelente explanação e convidar o professor Valson Campos para fazer parte da mesa, e que é coordenador do programa Escola Segura, Família Forte, da Secretaria de Estado de Justiça,